No vídeo anterior, em que falamos sobre discurso, texto e enunciação, eu apresentei alguns conceitos básicos para a gente começar a estudar as teorias do texto e tudo que está relacionado com este tema, que é bastante interessante, mas que também está envolto a vários conceitos. E justamente eu quero tratar desse conceito tão importante que é textualidade, mas a partir de outro que é bem comum, bem estudado e também fundamental para a gente entender como funcionam as relações de sentido entre os textos, que é o conceito de coesão textual. E vou fazer isso com base no livro Curso de Redação do professor Antônio Soares Abreu. Então, se você gosta desses assuntos, fique comigo e vamos nessa! E aí, beleza? Aqui é o Bruno e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Bruno Garrido, Letras e Livros. Se você gosta dos nossos vídeos, então você já deixe a sua curtida, deixe um comentário também, compartilhe com seus amigos e, claro, se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar muito. Então, vamos falar sobre textualidade e coesão. Textualidade e coesão, as tramas que engendram o texto. Nada mais oportuno do que falar sobre tramas, engendrar. Eu vou falar um pouco disso porque essa metáfora do tecido, da trama, é muito importante para entender esses conceitos de coesão e de coerência que eu pretendo falar em outros vídeos. E como eu já disse, todo o conteúdo deste vídeo vai ser tratado com base, foi elaborado com base neste livro, o curso de redação do professor Antônio Soares Abreu. Já fiz vídeo a respeito deste livro de uma forma geral e outros vídeos também com base nesse mesmo livro. Então, se você quiser saber mais sobre eles, acompanhe nos nossos canais, nas nossas listas de reprodução para você poder acompanhar este material que também é muito legal e eu recomendo bastante. Então vamos falar um pouco sobre textualidade, esse conceito tão importante que às vezes você já deve ter encontrado em alguns livros. Então, o que é textualidade? Nada mais é do que todas as características que permitem definir que um texto é simplesmente um texto. Então, tudo aquilo que um texto deve conter para ele poder ser chamado como tal. Porque um texto não é um amontoado de frases. Ele possui elos, conexões, costuras que justamente dão ordem, unidade, ou seja, que constroem esse sentido. Então é muito feliz essa definição que o próprio professor Abreu traz. Assim, ele trata a textualidade como uma trama semântica. Essa designação é muito boa, porque ele justamente retrata como é que é um texto, você compará-la a um tecido, porque como qualquer tecido ele tem suas costuras, seus elos, suas tramas que permitem dar essa unidade, essa totalidade e que dão esse caráter de unidade. E o texto também segue essa lógica, ele é formado por vários elos, conexões que conectam os vários elementos que constituem esse texto e que permitem chamá-lo de propriamente texto e não um amontoado aleatório, caótico de palavras. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esses elos e costuras, que são os mecanismos de coesão, porque eles justamente são responsáveis por estabelecer os elos lógicos e semânticos que concatenam as diversas partes de um texto. E o legal aqui neste vídeo e no próximo vídeo, esse vídeo vai ser em duas partes e vai ter muitos exemplos que vão facilitar a compreensão desses conceitos. Então nada mais fácil e mais lógico do que utilizar textos para explicar algo que é pertinente ao texto. Então vamos a alguns exemplos. Eu peguei aqui, na verdade é um período em 3 versões diferentes. Vamos ver o que vocês acham. Pegue 3 maçãs, coloque as maçãs sobre a mesa. Provavelmente algo você deve ter estranhado alguma coisa. Bom,
do ponto de vista gramatical, ela está correta. Só que o problema é que eu utilizei um mesmo termo, uma mesma palavra, repetidamente em um espaço muito curto. E o que acontece? Quando eu acabo fazendo isso, eu repito muito palavras numa distância muito curta, isso não apenas denota pobreza de vocabulário ou pobreza estrutural, mas ele também torna a frase repetitiva e pouco fluida. E por conta disso você acaba prejudicando a leitura, principalmente no que se refere, no que tange a atratividade. Textos com estruturas assim repetitivas, com repetições constantes, se tornam pouco atraentes e pouco interessantes. Além, é claro, dos problemas que a gente já apontou de serem pouco fluidos. Você vê que ele é um texto mais difícil, mais incômodo de ser lido. Agora vamos a um outro caso. Você vê que há uma substituição, mas ainda assim há um problema, vamos dizer assim, que é quando eu substituo maçãs por mesmas. Como pegue 3 maçãs, coloque as mesmas sobre a mesa. O que acontece aqui? Eu resolvo a repetitividade quando eu faço essa substituição. O problema é que as mesmas, nesse sentido, nessa acepção de como um substitutivo de um outro substantivo, ele não é algo que é do ponto de vista estilístico. Então veja bem, do ponto de vista estilístico e também até morfossintático, ele é bastante questionável. É muito controverso o uso do mesmas com esse sentido. Então não é algo que eu recomendaria também nesse sentido, ainda que seja algo bem comum nos textos que a gente encontra por aí, até mesmo textos científicos. Mas do ponto de vista morfossintático e estilístico, convém optar por outras saídas, como as que eu vou apresentar daqui para frente. Terceira opção: pegue 3 maçãs e coloque-as sobre a mesa. Aqui você já vê algo muito melhor. Você vê que há uma conexão assim mais organizada, assim, porque você já consegue estabelecer uma sucessão de um ponto a outro. Por exemplo, pegue 3 maçãs, um momento, coloque sobre a mesa outro. Você usa a conjunção e, que constrói essa relação de adição, mas também de sucessão, e você utiliza o pronome oblíquo como uma forma de substituir a palavra maçãs por uma outra estrutura mais concisa e que também torna a frase mais fácil, mais agradável de ser lida. Então você vê que a gente utilizou alguns recursos para fazer esse elo que resolveram o problema de repetitividade e também de fluidez nesse período que foi utilizado de exemplo. E é a partir daqui que nós vamos começar a nossa conversa sobre coesão textual, os vários tipos e como é que ela funciona nos textos. Aqui nós vamos falar de 4 mecanismos básicos de coesão textual, ou das 4 categorias. É a coesão referencial, ou coesão por referência, a coesão por elipse, a coesão lexical, por léxico, e a coesão por substituição. Todas essas classificações, como estou frisando aqui, vão ser de acordo com o livro do professor Antônio Soares Abreu, o curso de redação. Você pode encontrar em outros livros que tratam desse assunto algumas nomenclaturas um pouco diferentes, mas de certa forma elas se conectam, ainda que haja alguma diferença de denominação ou de conceituação, mas não vejo diferenças significativas em sua essência. E pretendo retomar esse assunto em outras fontes, porque a gente sempre tem que trazer outras contribuições de outros autores, da linguística textual, da semiótica, da análise do discurso, enfim. Por hora nós vamos nos concentrar nessa classificação que o professor Antônio trouxe. A começar pela coesão referencial. Ele dá um período e a gente vê que ela vai ter o mesmo problema do exemplo anterior, que é a repetitividade. A repetição
reiterada de termos que em um espaço de tempo muito curto e que tornam o problema, assim, a frase difícil de ler, difícil de fluir, justamente por conta dessa repetitividade estrutural e lexical. João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. Em Varsóvia, João Paulo II disse que a igreja continua a favor do celibato. Então, gramaticalmente correta, mas com zero de coesão. Vamos buscar melhorar essas estruturas? A começar por João Paulo esteve ontem em Varsóvia e lá ele disse que a igreja continua a favor do celibato. Então, o que foi feito aqui? Nós substituímos em Varsóvia por um demonstrativo que é o lá, na verdade um advérbio de lugar, que é o lá, ele, o São João Paulo II, pelo pronome ele. Então a gente substituiu os substantivos que estavam em demasia por outros termos que têm essa função de retomada, de referencialidade. E é justamente esse o princípio da coesão referencial, que é você substituir termos por outros que têm essa função de retomar, de fazer referência a outros que já foram citados anteriormente, que já estão presentes em uma situação de comunicação. E esses termos são pronomes, como pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, além dos advérbios. Então, o lá faz referência a Varsóvia e ele faz referência a João Paulo II. A linguística trata desses termos com um nome bem específico, que é o deítico. O deítico justamente faz esse papel referencial. E a coesão referencial, portanto, então se faz por meio desses deíticos, desses termos que fazem essas pontes de algo que já foi dito, algo que já está presente em uma situação de comunicação, em um texto. Então, e esse é um dos mecanismos de coesão mais usados e mais comuns e mais efetivos que a gente pode utilizar. Mas a gente tem muito mais a falar sobre ele por aqui. Agora vamos à coesão por elipse. O período está parecido com o anterior. Qual que é a diferença? João Paulo esteve ontem em Varsóvia, lá disse que a igreja continua a favor do celibato. Praticamente a mesma coisa. A diferença é que o ele foi omitido. Em vez de usar ele disse ou outro termo disse, eu omiti o sujeito e apenas mencionei o verbo. Mas é possível retomar essa informação, que é o Papa João Paulo II, por meio da desinência do verbo disse. Então, quem disse João Paulo II, não existe outro termo no período que pode fazer essa conexão, apenas João Paulo II. Se houvesse outro termo, essa escolha poderia acarretar um problema de ambiguidade. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. Nesse caso, ele atende, quando omite o sujeito, não há problema de compreensão, porque a desinência dá essa pista e não há um outro elemento que possa gerar confusão. Só João Paulo II. Então disse, está conectado a João Paulo II. E, além disso, ele concorda em número e pessoa com esse sujeito. Então é mais um dado que a gente pode utilizar para tentar verificar a que o verbo se refere, com quem ou com o que concorda o verbo, para poder recuperar esse dado. Então a elipse também é um mecanismo de coesão bastante utilizado e também elimina a repetitividade, também torna o texto mais fluido, mais fácil de ser lido. A coesão lexical é essencial, ela é extremamente importante e utilizada como mecanismo de coesão textual, e é importante a gente dedicar um pouco mais sobre ela, falar um pouco mais a respeito desse mecanismo, porque é basicamente você troca uma palavra por outra que pode ser utilizada como sinônimo, não só palavra, mas uma estrutura até mais complexa. O essencial é que haja uma relação semântica entre o
o termo que substitui e o termo substituído. É preciso que haja uma conexão entre ambas para que dê certo essa relação. Vamos mostrar os exemplos para que isso fique mais claro para nós. Pegue 3 maçãs, coloque as frutas sobre a mesa, retomando aquele primeiro exemplo das maçãs. Então, quando eu utilizo frutas, a gente chama que ele é um hiperônimo, ou seja, ele é um substantivo, ele mantém uma relação de hiperonímia com maçãs, porque frutas é um termo, seria macro, maior, ele engloba o termo maçãs, então ele seria um conjunto maior que abarca outros conjuntos menores. Então, frutas comporta maçãs, assim como comportaria bananas, uvas, peras, melancias, enfim. Então, usar os hiperônimos é uma forma muito boa para fazer essa substituição, essa coesão lexical, porque há um elo que une as duas palavras. Maçãs é frutas, então frutas cabe nesse grupo grande. Vamos a outro exemplo, também do exemplo do João Paulo II. João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. Na capital polonesa, o Papa disse que a igreja continua a favor do celibato. Aqui, o que foi feito? Em vez de utilizar Varsóvia, o nome, eu utilizei capital polonesa, que é um aposto explicativo. Então, é uma estrutura que explica outra. Ou seja, capital polonesa igual a Varsóvia. Então, eu posso utilizar como um mecanismo de coesão lexical para substituir Varsóvia. Da mesma forma, Papa. Então, eu troquei João Paulo II por Papa, que é a palavra referente ao posto que é ocupado pelo João Paulo II. Ele é o Papa, ele é o sumo pontífice da Igreja Católica, o chefe de Estado da Igreja Católica. Então, eu utilizei o nome de alguém pelo posto que ele ocupou, que poderia ser presidente, poderia ser governador, vereador, diretor de departamento, chefe de seção, enfim, é outro mecanismo muito utilizado para você fazer essa conexão. Qual que é, o que conecta um e outro? João Paulo II é Papa, então eu posso tomar um pelo outro. Mais alguns exemplos. Além de ser uma mera substituição, assim, a coesão lexical vai muito além disso, porque ela não apenas estabelece essa relação de sinonímia entre um e outro, entre o termo que substitui e o termo substituído, mas ele também pode compreender, pode englobar marcas de subjetividade, que pode revelar algo referente a quem fala, ao enunciador, aos estados de alma, opiniões, a partir das escolhas que ele faz ao escolher, ao definir os termos que ele utiliza. Então, dependendo dessas escolhas, ele pode revelar uma impressão de positividade, de negatividade, entre outras. Vamos explicar isso, por exemplo, nesses dois exemplos do João Paulo II. João Paulo II esteve ontem em Varsóvia, lá sua santidade, ou também poderia ser o sumo pontífice, disse que a igreja continua a favor do celibato. Aqui, quando eu tomo João Paulo II por sua santidade, eu estou utilizando um pronome de tratamento ou uma expressão de título reverencial. Isso denota respeito, denota algum tipo de reverência do enunciador, uma cerimônia à autoridade a que está sendo referida. Então isso já denota uma postura de quem fala frente ao que se fala, a autoridade a qual ele se refere, e no caso é uma postura cerimoniosa e reverente. Reverente, não irreverente. Por outro lado, João Paulo II esteve ontem em Varsóvia. Lá, o mais recente aliado do capitalismo ocidental disse que a igreja continua a favor do celibato. Aqui a gente tem um outro tipo de conotação. Quando eu tomo João Paulo II por uma expressão, o mais recente aliado do capitalismo ocidental, o mais recente aliado do capitalismo ocidental, a gente tem um tom mais crítico ou mesmo pejorativo.
como se fosse algo ruim, negativo. Então dá a entender que quem disse essa frase, esse período todo, é alguém que critica o capitalismo, o Papa, enfim. Então ele já denota um viés político ou ideológico em referente ao fato. Então, em vez de falar ali, de referir-se a ele como pelo seu cargo ou por um pronome de tratamento, ele deu uma opinião. O mais recente aliado do capitalismo ocidental fez um juízo de valor. Isso é perfeitamente válido do ponto de vista argumentativo, do ponto de vista das escolhas lexicais com o propósito de você dar um sentido. É apenas para ficar bem perceptíveis as diferenças entre um e outro. Um tom mais reverente, outro num tom mais crítico, ou mesmo depreciativo. Outra forma de a gente fazer é por meio das metonímias. Vamos aqui. As metonímias são aquelas expressões que têm uma relação contígua entre um termo e outro. Contiguidade, assim, alguma relação de proximidade. Geralmente são expressões que são partes do todo, é o todo que se refere à parte, ou vice-versa, entre várias outras relações que a gente pode atribuir. Da causa pelo efeito, continente pelo conteúdo, da marca pelo objeto, enfim, é um recurso, é uma figura de linguagem muito rica e que a gente pretende falar melhor sobre ela daqui para frente, junto com metáfora e tantas outras figuras de linguagem que são tão expressivas e tão importantes quando a gente pensa em criar um texto. O presidente Reagan deverá reunir-se ainda nesta semana com o premier Gorbachev. Fontes bem informadas acreditam, entretanto, que não será ainda desta vez que Moscou cederá às pressões da Casa Branca. Então, o que nós vemos aqui? Uma substituição do presidente, no caso do presidente Reagan, para a sede do governo dos Estados Unidos, que é a sede física, que é a Casa Branca. Então, toma o todo pela parte, ou o presidente pela sede de governo. Então, eu crio essa relação metonímica que ajuda a fazer a coesão lexical. Da mesma forma, poderia substituir por cederar as expressões de Washington, como acontece muito. Eu tomo, quando eu falo do presidente ou do governo de um país, pela sua capital, Washington. Como foi feito, inclusive, quando eu tomei Moscou por premier Gorbachev. Então eu tomei o governante pela capital do país que ele governa, que é Moscou. Premier Gorbachev foi o último presidente da União Soviética. Depois, a partir de 91, a União Soviética foi extinta para dar lugar à Federação Russa. Então, isso é muito comum no jornalismo, a gente tomar, quando nós vamos nos referir a governos ou aos seus líderes, a gente falar das capitais. Quando Moscou não gosta, Tóquio não tomou tal decisão, Casa Branca, no caso aí dos lugares, o Palácio do Planalto, no contexto brasileiro, Casa Rosada, no contexto argentino, enfim, extremamente comum esse recurso no jornalismo político, no jornalismo internacional. Então, você vai encontrar muito dessa coesão lexical por meio de metonímias, e que torna o texto muito mais rico e diversificado. E por fim dessa parte inicial, a coesão por substituição. No processo de coesão por substituição, o que a gente faz? A gente substitui uma estrutura, um conjunto de estruturas por uma outra que é mais simples, mais concisa. Isso acontece, por exemplo, quando a gente retoma muita informação e a gente quer sintetizar em um termo mais simples, como acontece neste exemplo. O presidente pretende anunciar as novas medidas que mudarão o imposto de renda, mas não deverá fazer isso nessa semana. Isso faz o papel de substituir toda uma estrutura bem maior do que essa pequena palavra, que é as novas medidas que mudarão o imposto de renda. Então, para eu não ficar repetindo, seja essa estrutura inteira ou parte dela, eu uso um termo muito mais simples, que é isso.
E dessa forma, o período fica muito mais fácil de ler, muito mais fluido, muito mais agradável e muito mais conciso. E eu quero terminar essa primeira parte, porque eu apresentei os conceitos mais importantes da coesão textual, segundo a perspectiva do professor Antônio Soares Abreu. E no próximo vídeo a gente vai dar continuidade a essas lições, só que com muito mais exemplos. Então vai ser algo bem prático. Foi bem prática essa aula, os exemplos foram variados, mas na próxima aula vamos trazer textos mais longos e aí a gente pode ver esses mecanismos de coesão na prática, com muito mais, assim, muito mais variedade, num contexto muito mais amplo de textos, de parágrafos de textos, enfim. Acho que vai ficar muito melhor da gente entender como ela funciona, esse mecanismo tão importante. Tudo bem, gente? Espero que você tenha gostado desta primeira aula sobre coesão textual, textualidade e coesão. E na próxima aula nós vamos retomar esse assunto com vários exemplos. Então, se você gosta do nosso trabalho, você gostou dessa aula e gosta do nosso canal, de tudo que nós estamos fazendo, então já peço aquela dica marota, que é curtir o nosso vídeo, compartilhar o nosso trabalho, deixar seu comentário, porque você ajuda no engajamento. E claro, você também pode se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, porque assim você vai ficar sabendo se algum vídeo novo já estiver no ar. E espero ver você de novo no próximo vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!